Olá, para quem não lembra de mim, eu sou Alicia Kowaltowski e eu vou estar dando o restante da disciplina para vocês, eu vou estar dando as aulas de metabolismo. No começo da disciplina, vocês viram a estrutura e a função das moléculas do nosso corpo. Vocês viram a estrutura e função de proteínas, de lipídios e de carboidratos. O que a gente vai fazer agora, no restante da disciplina, é ver como que essas moléculas se transformam dentro do nosso organismo. Como que essas moléculas se transformam uma nas outras e também como elas são transformadas para gerar energia para os animais poderem sobreviver, para poderem viver. Agora, para entender tudo isso, para poder entender as transformações que acontecem através do metabolismo, vocês precisam de uma aula de introdução ao metabolismo. Essa aula vai ter uma pequena parte em que eu vou falar para vocês de termodinâmica. Termodinâmica, na verdade, vocês têm no ensino médio, mas vocês têm de uma maneira um pouco irregular. Eu quero passar alguns conceitos muito básicos de termodinâmica, só para vocês entenderem as forças que geram as reações possíveis dentro do metabolismo, para vocês entenderem como que o metabolismo é organizado. Depois dessa pincelada de termodinâmica, bases muito básicas de termodinâmica, eu vou falar para vocês sobre o que é metabolismo em si, eu vou falar para vocês dos tipos de reações metabólicas que existem e de como o metabolismo é organizado. Vai ser uma aula um pouco estranha porque vocês não vão ter nenhum exemplo metabólico ainda, vocês não vão ter visto nenhuma reação metabólica. Mas vocês precisam dessa introdução e guardem essas informações, porque a partir da próxima aula, quando a gente começar a ver a primeira via metabólica, todos esses conceitos, todo esse conhecimento que vocês vão ver aqui vai começar a ser aplicado e vocês vão entender como essas regras gerais se aplicam a vias metabólicas específicas. Então vamos começar a falar de termodinâmica. Então o que é termodinâmica? Termodinâmica é um estudo das formas de energia que afetam a matéria. E é um estudo que é muito útil para a gente em bioquímica porque ele permite que a gente entenda várias coisas, inclusive como são organizadas vias metabólicas. É um estudo muito antigo, é um estudo que predata a gente entender como cientista que átomos e moléculas formam toda a matéria. Na verdade, a termodinâmica foi criada numa época em que se estudava sistemas, que contém esses átomos e moléculas, a gente sabe hoje, mas na época só se pensava neles como sistemas, e a relação desses sistemas com o ambiente. Então, o sistema pode ser um tubo de ensaio em que está acontecendo uma reação química, o sistema pode ser uma célula, o sistema pode ser várias coisas diferentes. Esse sistema está interagindo com o ambiente e se compara as transformações do sistema e do ambiente e as transferências de energia entre esses dois. Termodinâmica é útil para nós porque possibilita a gente prever se processos bioquímicos são possíveis. Também tem várias outras aplicações dentro de biologia, como, por exemplo, você prever conformação de proteínas, ou entender por que proteínas se arranjam da maneira como se arranjam no espaço. Entender outros arranjos supramoleculares, como, por exemplo, membranas biológicas. Entender a organização de vias metabólicas, e a gente vai passar isso bastante durante o restante da disciplina. Termodinâmica também permite prever como que acontece o transporte de íons, por exemplo, através de membranas, ou transporte de nutrientes através de membranas. E, finalmente, uma parte que a gente não vai aplicar da termodinâmica permite que a gente entenda trabalho mecânico, como, por exemplo, contração muscular. Nós aqui na disciplina não vamos olhar para essa área de trabalho mecânico, a gente só vai ficar nas reações metabólicas que não envolvem trabalho mecânico. A termodinâmica funciona através de leis. E leis são coisas que se estabeleceu porque, observando o universo, se viu que essas coisas sempre eram verdade. E a primeira lei da termodinâmica é que existe uma conservação de energia. A energia do universo se mantém constante. Ou seja, se no seu sistema houve uma variação de energia, no ambiente em torno desse sistema houve a variação oposta de energia, de modo que a energia do universo se mantém constante. Que energia é essa? Hoje a gente sabe que essa energia, que é chamada de entalpia, é a energia química de um sistema. É a energia que está nas ligações químicas e nas interações
entre as moléculas do sistema. Mas na época que a termodinâmica foi criada, que todas essas teorias foram criadas, não se sabia que era essa energia, só se sabia que havia uma transferência de energia. Em transformações químicas acontecendo dentro de um sistema, você vai ter uma mudança da quantidade de energia, da quantidade de entalpia que tem dentro de um sistema, porque você está mudando as moléculas que tem lá dentro. Por isso, quando você tem uma reação química ou uma reação bioquímica, que também é uma reação química, você vai ter uma quantidade de energia depois dessa reação, uma quantidade antes, e você vai ter um delta de entalpia, que é a variação de entalpia dessa transformação química. Quando a gente está falando de reações químicas, biológicas, sem acontecer um trabalho mecânico como contração muscular e a temperatura constante, que são a grande maioria das transformações bioquímicas que a gente vai ver, a gente pode simplificar essa energia química, essa entalpia, medindo simplesmente transferências de calor. Então, essa entalpia pode ser estimada, a variação de entalpia pode ser estimada através da transferência de calor do sistema para o ambiente. E aí você pode dividir as reações em dois tipos de reações. As reações que vão transferir calor do sistema para o ambiente, que vão ter um ΔH negativo, então existe perda de entalpia do sistema e ganho de entalpia do ambiente. Essas reações são exotérmicas. E reações endotérmicas, em que existe a absorção de calor pelo sistema, tem um ΔH positivo, um ganho de energia entálpica pelo sistema. Uma coisa importante de entender é que a variação de entalpia não depende do mecanismo de reação. Se a reação for a mesma, o H antes e o H depois é a mesma, portanto, ΔH, a variação de entalpia, vai ser exatamente a mesma. Não importa se você está queimando açúcar a CO2 e água fora de um organismo vivo ou queimando açúcar dentro de um organismo vivo, o mecanismo de reação é diferente, mas a reação final é igual, então a variação de entalpia é igual. Uma coisa importante é que a variação de entalpia não define se um processo é espontâneo. A gente tem um certo conceito instintivo de que reações exotérmicas são mais espontâneas do que reações endotérmicas. E isso em várias situações pode ser verdade, mas nem sempre é verdade. Não é suficiente ser exotérmico para que seja espontâneo, e não é suficiente ser endotérmico para que não seja espontâneo. Um exemplo é você dissolver sal na água. Quando você dissolve grandes quantidades de sal na água, se você encostar no copo, você vai ver que ele está frio. A dissolução de sais na água é um processo endotérmico, na verdade. Então, você esperaria que não houvesse uma espontaneidade nesse processo. No entanto, toda vez que você coloca sal na água, esse sal dissolve. Então, esse processo é espontâneo, só o ΔH, só ser endotérmico ou exotérmico não vai definir se existe espontaneidade numa reação. O que ajuda a definir espontaneidade também tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da tendência à desordem. Então, a segunda lei da termodinâmica diz que a bagunça é espontânea. A conversão de um sistema organizado num sistema desorganizado, ordem em desordem, é espontânea. Na verdade, isso acontece porque organização envolve apenas uma pequena fração de possíveis configurações. Vamos ver o exemplo aqui. Esse exemplo a gente está falando de um sistema muito pequenininho em que só cabem 9 moléculas, que são esses buraquinhos que estão indicados pelos círculos. Esses 9 espaços para moléculas estão sendo ocupados por um total de 4 moléculas que estão indicadas por esses pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos estão desorganizados na maioria das situações, mas estão organizados se os pontos vermelhos formarem um quadradinho, formarem um cristal. Quando a gente vê o número de configurações possíveis que essas moléculas, esses pontos vermelhos, podem ter nesse pequeno sisteminha, a gente vê que a grande maioria das conformações são desorganizadas e apenas 4 dessas conformações são cristais, são conformações organizadas para essas moléculas.
E é por isso, porque um número muito pequeno de configurações possíveis são organizadas, é que a conversão em desordem é espontânea, tende a ter mais conversão em desordem do que conversão em organização. Isso é num sistema extremamente pequeno. Se a gente passa desse sistema para um sistema muito maior, a desordem é mais provável ainda, a organização é mais improvável ainda. Como que a gente mede desordem? A desorganização é medida como uma forma de energia também, que é a entropia, que a gente abrevia como S. Num sistema fechado, se você tiver um ΔH negativo, então uma perda de entalpia com liberação de calor, e um ΔS positivo, um ganho de bagunça, ambos esses são favoráveis e a reação inteira vai ser favorável. Mas só um ganho de desordem do sistema fechado somente não vai prever espontaneidade. Você precisa do fator entálpico e do fator entrópico. Você precisa saber qual que é a variação de energia do sistema em termos de entalpia e a variação de energia do sistema em termos de entropia. Energia química do sistema e a bagunça do sistema. Agora, a gente sabe que num sistema a gente não consegue prever espontaneidade através só do ΔS ou através só do ΔH. No entanto, tem um sistema específico, que é o maior sistema possível, em que a gente consegue prever espontaneidade através do ΔS. E esse sistema é um sistema que é igual ao universo inteiro. Então, o universo inteiro, se ele for o nosso sistema, a gente já sabe pela primeira lei da termodinâmica que as energias se conservam. Então não tem nem ganho nem perda de energia entálpica. A energia é constante no universo inteiro. Essa é a primeira lei da termodinâmica. No universo inteiro, pela segunda lei da termodinâmica, a conversão de ordem em desordem é espontânea. Então a gente consegue prever nesse sistema gigante que é o universo inteiro se uma reação vai acontecer, se ela gerar uma desordem. Então, no sistema que é o universo inteiro, a gente consegue prever espontaneidade através de um ΔS positivo, porque é a segunda lei da termodinâmica. Agora, como que a gente pode prever se vai acontecer uma reação no nosso sistema sem olhar para o universo inteiro? Em última instância, porque a energia se conserva, a gente precisa ver se o universo vai se desorganizar. Então a gente precisa de alguma maneira medir a desorganização do universo a partir somente de parâmetros do nosso sistema, porque a gente não consegue medir o universo inteiro. O que é a desorganização do universo? O que é o ΔS do universo? Ele vai ser a desorganização do nosso sistema somado com a desorganização da vizinhança, porque o sistema mais a vizinhança é tudo, é o universo. Quanto que a vizinhança vai se desorganizar a partir de uma desorganização do sistema? Você tem trocas de energia entre o sistema e a vizinhança, você vai ter liberação ou absorção de calor. Quando você libera calor de um sistema, você agita as moléculas da vizinhança, e essa agitação de moléculas da vizinhança vai aumentar a bagunça da vizinhança. Então, quanto maior o ΔH, quanto mais for liberado de calor do seu sistema, mais você vai agitar a vizinhança, né? Quanto mais for negativo o seu ΔH, e mais você vai ter um ganho de entropia da vizinhança. Esse ganho de entropia da vizinhança vai ser inversamente proporcional à temperatura. Se você já começa numa temperatura alta, você agita moléculas mais, você vai bagunçar elas a mais, menos, do que se você começa numa temperatura baixa, só porque as moléculas estão menos agitadas e agora você está ganhando mais agitação através dessa transferência de calor. Então o ΔS da vizinhança, na verdade, é igual a menos ΔH, quanto a transferência de calor existe do sistema, dividido pela temperatura. Agora a gente pode substituir esse ΔS da vizinhança aqui, e a gente tem uma nova equação, que é ΔS do universo, é igual a ΔS do sistema, menos ΔH do sistema dividido pela temperatura, que a gente substituiu dessa parte. Aqui a gente tem como prever a desorganização do universo através só de fatores do sistema. Para facilitar um pouco a vida, a gente vai multiplicar tudo isso por menos T,
E a gente vai ter um valor que menos T ΔS do universo é igual a ΔH do sistema, menos T ΔS do sistema. E a gente vai dar agora um novo nome para esse parâmetro aqui, que é menos T ΔS do universo. A gente vai chamar isso de ΔG. A gente vai chamar isso de variação de energia livre de Gibbs. O que é o ΔG? O ΔG é um parâmetro que é inversamente proporcional ao ganho de desorganização do universo. Quanto mais negativo o ΔG, mais desorganização do universo está tendo. Então, quanto mais negativo o ΔG, mais você vai ter uma reação espontânea, porque ela está desorganizando o universo. Você consegue medir o ΔG medindo só parâmetros do seu sistema, medindo a variação de entalpia, temperatura e a variação de entropia do seu sistema. Então, a variação de energia livre, essa sim consegue prever espontaneidade de reações, porque ela é proporcional, com o sinal trocado, à variação de bagunça do universo. Quanto mais negativo, mais espontânea a sua reação vai tender a ser. Então, energia livre, coisas que a gente precisa saber. Uma variação de energia livre negativa é um processo espontâneo que a gente também chama de exergônico. Ele tende a acontecer espontaneamente. Um ΔG positivo é um processo endergônico que não é espontâneo. Ele só pode acontecer se ele for acoplado a outros processos espontâneos dentro de um organismo vivo. A gente vai ver vários exemplos disso. Se o ΔG é igual a zero, significa que o seu sistema está em equilíbrio. Isso não significa que não tem nenhuma modificação química no seu sistema. Isso só significa que as reações de formação de produto estão acontecendo na mesma velocidade que as reações que formam os substratos de novo. A transformação de A em B está acontecendo na mesma velocidade que a transformação de B em A. E a energia livre do sistema não está variando. Então, você tem um ΔG igual a zero. ΔG indica espontaneidade de reações, mas ela não indica velocidade e não indica mecanismo. Então, da mesma maneira com que eu falei para variações de entalpia, que o mecanismo de reação não precisa ser o mesmo, mas o ΔH vai ser o mesmo é verdade para ΔG. A variação de energia livre da degradação de açúcar vai ser a mesma se você queimar açúcar externamente a um organismo vivo ou se você degradar esse açúcar dentro de um organismo vivo. ΔG também não indica a velocidade de uma reação. A degradação de sacarose, que é açúcar, a CO2, é extremamente exergônica, é extremamente espontânea. No entanto, eu compro sacarose no supermercado, coloco no meu armário, essa sacarose fica lá por anos e eu não percebo uma degradação espontânea dela muito grande. Por que isso? Porque o ΔG não indica a velocidade da reação. A reação é muito espontânea, mas ela acontece fora de organismos vivos numa velocidade muito baixa. Se você não tem enzimas para catalisar essas reações, a velocidade de degradação da sacarose é muito lenta, por isso que é um produto estável que você compra, coloca dentro do seu armário e guarda durante muitos anos. ΔGs de reações acopladas podem ser somadas. Então, se processos acontecem juntos, o ΔG total desses processos vai ser a soma de todas as reações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Também da equação que a gente viu antes, que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, dá para derivar algumas coisas bem simples e interessantes. A primeira é que se você tiver um ΔH negativo, uma reação que é exotérmica, que está acontecendo transferência de calor para o ambiente, e ao mesmo tempo tiver um ΔS positivo, tiver um ganho de entropia, um ganho de bagunça do sistema, você sempre vai ter um ΔG negativo, que você vai ter um ΔH negativo, um ΔS positivo multiplicado pelo sinal negativo, o ΔG sempre vai ser negativo. Esses processos são sempre espontâneos. Se você tiver um ΔH positivo e um ΔS negativo, ΔG sempre vai dar positivo. Esse tipo de transformação é sempre não espontâneo. Por outro lado, se você tiver uma contribuição entálpica favorável, negativa, e
uma contribuição entrópica desfavorável, também negativa, esse processo só vai acontecer quando a temperatura for baixa. Esse processo vai ser espontâneo a baixas temperaturas. Por outro lado, se você tiver uma contribuição entálpica desfavorável, mas entrópica favorável, é um processo que vai ser favorecido por temperaturas mais altas. É um processo que pode acontecer dependendo da temperatura. Bom, então, resumindo o que a gente precisa saber de termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, as energias do universo se conservam. Segunda lei da termodinâmica, a desorganização do universo é favorável. A gente consegue medir a desorganização do universo de uma maneira indireta através da variação de energia livre. Quanto mais negativo, mais desorganização do universo está acontecendo. E a variação de energia livre vai ser igual à variação de entalpia, o ΔH, menos a temperatura, que multiplica a variação de entropia, que é o ΔS. O que isso tem a ver com organismos vivos, que é o que um médico veterinário vai estudar? Bom, uma coisa que a gente precisa reparar sobre organismos vivos é que, primeiro, eles contêm muitas moléculas grandes, macromoléculas, e vocês já viram a estrutura dessas moléculas. A degradação dessas moléculas é entalpicamente muito favorável. Então, a gente tende a degradar as nossas moléculas. Organismos vivos também têm um alto grau de organização. A gente tem organização dentro das nossas células, as nossas células estão organizadas em tecidos, estão organizadas em órgãos, muita organização. A desorganização de um organismo vivo tem um ΔS muito favorável, então a gente tende a se desorganizar. Como então que a gente está aqui presente se a gente é tanto entalpicamente quanto entropicamente desfavorável? A gente tende a se degradar. A gente só está aqui porque nós não somos sistemas fechados. Termodinâmica geralmente assume que nós somos sistemas fechados, que a gente está estudando um sistema que não troca moléculas com o universo. A gente só existe como seres vivos, a gente só pode ter macromoléculas e a gente só pode ser organizado como a gente é, porque a gente troca constantemente moléculas com o universo. Na verdade, a gente precisa comer como animais, né? A gente precisa comer moléculas, degradar essas moléculas, desorganizar essas moléculas, para que a gente possa se organizar e para que a gente possa sintetizar moléculas grandes. Senão a gente estaria simplesmente morto, a gente estaria sofrendo a degradação das nossas moléculas e sofrendo a desorganização das nossas moléculas. Nós somos organismos dinâmicos que trocamos moléculas com o universo o tempo todo, transformando essas moléculas. E o dia que a gente parar de transformar essas moléculas, o dia que a gente parar de ter metabolismo, a gente morre. Na verdade, a definição em última instância de morte é parada de processos metabólicos. Isso é incompatível com a manutenção da estrutura do que é um ser vivo. Então, o que é metabolismo? O que é essa coisa fantástica que mantém a gente vivo? Metabolismo, por definição, são sequências de reações que acontecem em organismos biológicos e que resultam na formação de produtos específicos. Metabolismo é altamente regulado e a gente vai trabalhar muito durante essa disciplina a regulação de metabolismo, porque é extremamente importante para o médico veterinário entender regulação de metabolismo. A gente vai explicar o porquê disso várias vezes durante a disciplina. De maneira geral, a gente pode dividir metabolismo em dois tipos de processos, os processos anabólicos e os processos catabólicos. Eu falo de maneira geral porque várias vias metabólicas podem ter reações que são usadas para os dois tipos de processos, tanto para sintetizar novas moléculas em anabolismo, quanto para degradar moléculas no catabolismo. Mas de modo geral, anabolismo são reações de biossíntese, envolvem construções de macromoléculas. E a gente viu que a degradação de macromoléculas é termodinamicamente muito favorável. Então, para construir macromoléculas, você tem que investir energia química. Você tem que degradar outras moléculas, e aqui a gente fala em gasto de energia, a gente fala em degradação, principalmente de moléculas de ATP, que são a principal moeda energética dos organismos vivos na Terra.
Anabolismo, por definição, então, tem que ser menor do que catabolismo. A gente tem que ter mais reações de quebra de macromoléculas, gerando ATP, para poder fazer reações de síntese de macromoléculas, porque nós não somos um sistema perfeito e sempre a gente vai perder um pouco de energia nos processos catabólicos que a gente não consegue investir nos processos anabólicos. Então, catabolismo é degradação de moléculas, isso serve para gerar energia, também para reaproveitar materiais, usar essas moléculas para fazer outras moléculas dentro do nosso corpo. O que liga anabolismo com catabolismo? É uma molécula fantástica que é a molécula de ATP. É uma adenosina ligada a 3 fosfatos. 2 desses fosfatos têm ligações do tipo fosfoanidrido ou anidrido fosfórico, que são ligações ricas em energia. A quebra de um fosfato vai liberar essas cargas negativas de próximas de umas às outras. E essa liberação e também a formação de 2 moléculas em vez de uma é tanto entalpicamente quanto entropicamente favorável. Então, quebrar ATP fornece energia, libera energia química, é favorável termodinamicamente. ATP é uma molécula muito especial porque ela une todos os seres vivos na Terra. Todos os seres vivos na Terra, dos mais simples, das bactérias, até o ser humano, usam ATP como fonte de energia, ligando processos catabólicos com processos anabólicos dentro de metabolismo. Isso significa que todos nós evoluímos a partir de um organismo que já usava essa molécula de ATP como uma fonte de ligações ricas em energia, essas ligações entre grupos fosfato. Por que ATP é tão bom como fonte de energia? Não é a molécula mais energética por aí. Existem moléculas que têm mais ligação na energia química, né, nas suas ligações, do que o ATP. A gente vai ver algumas em metabolismo. A grande vantagem evolutiva do ATP é que é uma molécula muito simples, primeiro, e estável, segundo. Né? Como a gente disse, ΔG indica a espontaneidade de uma reação, mas não a velocidade dessa reação. Na ausência de enzimas para quebrar ATP, ATP é bastante estável. Eu compro ATP para o meu laboratório, guardo ele na geladeira e ele dura por anos na geladeira. Ele não se quebra espontaneamente na ausência de enzimas. Isso é importante como uma moeda energética dentro da célula. Tanto ter energia química, mas também ter uma certa estabilidade. O ATP tem a união dessas 2 vantagens. Bom, como que o ATP funciona? Não é que a energia química do ATP pula para fora e permite a síntese de outras moléculas. Na verdade, o ATP funciona através de transferências de grupo. E transferências de grupo são o primeiro tipo de reação metabólica que eu vou falar para vocês. Na verdade, o metabolismo repete tipos de reações químicas muito específicos e sempre os mesmos tipos de reações químicas. Então, a gente vai ver esses tipos de reações como conceito geral agora e depois a gente vai ver exemplos desses tipos de reações quando a gente for ver as vias metabólicas. O primeiro tipo de reação são as reações de transferência de grupo, que são transferências de um grupo eletrofílico de um nucleófilo para outro. Um grupo eletrofílico muito comum de se transferir são fosfatos, como fosfatos do ATP. E a gente está vendo aqui um exemplo, o fosfato está ligado aqui num Y, ele vai temporariamente se ligar num outro nucleófilo, que a gente vai chamar, né, de X. Desculpa, o fosfato estava ligado no X aqui inicialmente. Tá? Ele vai se ligar temporariamente tanto no X quanto no Y, aí ele vai desligar o X e agora ele vai ficar ligado no Y. Então houve uma transferência de grupo fosfato do X, que poderia ter sido o ATP, por exemplo, aqui. Agora o fosfato está ligado no Y, ele está ligado em outra coisa. Não é só fosfato que pode ser transferido, você pode ter transferência de um grupo acil ou um grupo glicosil, vários tipos de grupos diferentes sendo transferidos de uma molécula para outra. Segundo tipo de reação bioquímica que a gente vai ver bastante são reações de óxido-redução, reações em que existem transferências de elétrons, perda ou ganho de elétrons. Essas reações são as mais fáceis da gente reconhecer dentro de bioquímica, porque bioquimicamente a gente tem poucos aceptores e doadores de elétrons. Eles são o NAD, o FAD e o NADP.
Essas moléculas podem receber 2 elétrons e se reduzir a NADH, NADPH ou FADH2. Tá? À medida que eles recebem 2 elétrons, eles também atraem prótons, né? Atraem íons H+, da água, e por isso NAD mais 2 elétrons vira NADH sem carga. Tá? NADP mais 2 elétrons vira NADPH também sem carga. E FAD mais 2 elétrons vira FADH2, atraiu 2 prótons também sem carga. Um exemplo, né, de uma reação de óxido-redução está aqui. Uma molécula de NADH doando elétrons para piruvato. Piruvato está aqui estabilizado por 2 aminoácidos da enzima que permite a catálise dessa reação, a gente vai ver na aula que vem. Vai formar lactato, que é mais reduzido que piruvato, e vai formar NAD+, porque o NADH perdeu 2 elétrons e formou NAD+. Terceiro tipo de reação que acontece em bioquímica são reações de eliminação ou a reação contrária, que é a reação de adição. Essas reações envolvem ou a perda ou o ganho de uma ligação dupla entre carbonos. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma reação de eliminação em que está saindo um H+ e um OH- e se formando uma dupla ligação entre os carbonos, além de se formar uma molécula de água, que é esse H+ e o OH-. A reação inversa seria uma reação de adição, em que você adicionaria uma água e eliminaria essa dupla ligação entre os carbonos. É interessante nessas reações que você pode ter catálise dessas reações formando moléculas ou em trans ou em cis. Existe estereoespecificidade dessas reações, porque elas são catalisadas e você vai eliminar grupos específicos dessas moléculas, dependendo da estrutura da enzima que está catalisando essas reações. Não só a água pode ser eliminada, mas qualquer outro tipo de ligante nesses carbonos, depende do que tiver ligado nesse carbono e da reação que está sendo catalisada. Quarto tipo de reação, reações de isomerização, que mudam a posição de uma dupla ligação. A gente vai ver reações de isomerização na via glicolítica. Elas são muito importantes para mudar tipos de açúcares. Vocês já viram que existem açúcares que são aldoses, com C-dupla-os na ponta. Existem açúcares que são cetoses, com C-dupla-os que não estão na ponta. Eles são isômeros. Para você transformar uma aldose numa cetose, você tem uma reação de isomerização. O importante de reações de isomerização, de vocês entenderem, é que essas reações não podem acontecer com os elétrons simplesmente pulando desse carbono aqui para esse carbono ligado a esse oxigênio. Isso aqui é um pulo muito grande em termos de distância para um elétron. Na verdade, essas reações são catalisadas de modo que você tem primeiro a formação de uma dupla ligação entre os carbonos e depois essa transferência desses elétrons para esse outro carbono, formando o C-dupla-O. Então, você tem intermediários nessa catálise dessa reação de transformação de uma aldose numa cetose. Daí já dá para ver que essa reação provavelmente não vai acontecer espontaneamente sem uma catálise enzimática com muita probabilidade. Mas tem muitas reações de isomerização catalisadas dentro de organismos vivos. A gente vai ver exemplos nas vias metabólicas a seguir. Outro tipo de reação bioquímica, penúltimo tipo de reação bioquímica, um tipo de reação mais raro, mais difícil de catalisar, são rearranjos, em que a cadeia carbônica vai mudar. Então você tem aqui uma cadeia carbônica ramificada nessa molécula que chama metilmalonil coenzima A. Tem 3 carbonos ligados a um carbono, então tem uma ramificação. Essa enzima, metilmalonil-coamutase, catalisa uma reação de rearranjo em que remove esse carbono daqui e recoloca ele num outro carbono, gerando uma cadeia linear, uma molécula de succinil-CoA, que vai seguir a via metabólica. Quebrar e recolocar carbonos, do ponto de vista de catálise enzimática, é bastante complexo. Essas enzimas, que são raras na natureza, né? A gente tem poucas dessas enzimas que fazem rearranjo em metabolismo, também são alvos comuns de doenças metabólicas. Existe uma doença metabólica específica dessa enzima aqui, que se chama acidose metilmalônica. Né? Então, são
pontos de metabolismo que são mais fáceis de ter defeitos metabólicos, porque a complexidade da catálise é muito maior. Por fim, o último tipo de reação que eu vou mostrar para vocês são as reações de quebra carbono-carbono ou a reação inversa, que é a condensação. E é basicamente isso, você pega uma molécula única, aqui uma molécula de 6 carbonos, que é a trutose 1,6-bisfosfato, quebra ela no meio em 2 trioses, que vocês já viram, é de hidroxiacetona e gliceraldeído, só que na forma ligada a fosfato, né? Então, de hidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Isso é uma reação de quebra. A reação inversa é uma reação de condensação. Essa reação é catalisada pela aldolase. A gente vai ver essa reação na via glicolítica, próxima aula, primeira via metabólica que a gente mostra para vocês. Tipicamente, reações de quebra, porque você gera duas moléculas é mais bagunça do que uma, tendem a ser favoráveis no sentido da quebra, menos favorável no sentido da condensação. A reação catalisada pela aldolase é uma exceção, simplesmente por causa da concentração de produtos e substratos dentro de organismos vivos. Ela pode acontecer nos dois sentidos. Ela está próxima do equilíbrio, o ΔG está próximo de zero, então essa reação é possível de acontecer nos dois sentidos dentro de organismos vivos. A gente vai ver isso em mais detalhes quando a gente vê glicólise e quando a gente for ver neoglicogênese também. Então, esses 6 tipos de reações bioquímicas juntos formam todos os tipos de reações bioquímicas que acontecem e são demonstrados através de mapas metabólicos. Então, a gente escreve essas reações ligadas entre si e constrói mapas metabólicos como esses. A gente vai ver esse mapa metabólico durante o restante da disciplina e a gente vai destrinchar as reações do metabolismo desse mapa metabólico. Vocês vão ser capazes de entender tudo o que está acontecendo aqui até o final da disciplina. Mas não se desespere, você não precisa saber o mapa inteiro. Você precisa saber ler e interpretar mapa metabólico. Nós nunca vamos pedir para vocês decorarem as vias metabólicas dentro da nossa disciplina. Vocês também têm que saber entender as transformações químicas e energéticas envolvidas e o porquê que elas são possíveis, porquê que a termodinâmica permite que nós estejamos vivos, né? Que a gente possa fazer essas transformações químicas. Eu vou passar isso passo a passo conforme a gente for passando as vias metabólicas. Vocês têm que ser capazes de entender a ligação entre vias metabólicas. A gente na aula vai ver as vias separadamente por fins didáticos, tá? A gente não consegue olhar o todo de uma vez. Então a gente vai ver a via glicolítica, a gente vai ver o ciclo de Krebs, a gente vai ver a fosforilação oxidativa separadamente. Vocês têm que ligar todas essas vias na cabeça de vocês. A gente vai fazer exercícios para melhorar essa ligação entre as vias, mas eu também recomendo fortemente que vocês desenhem mapas metabólicos, coloquem todas as vias que vocês forem aprendendo e liguem elas entre si, porque esse exercício vai ajudar vocês muito a entender como as vias metabólicas se ligam. Dentro das nossas células, as nossas células não sabem que a gente ensina a via glicolítica separado do que a gente ensina a via das pentoses. As reações simplesmente estão lá e quando você constrói um mapa metabólico, que vocês vão ver como essas reações são interligadas, como que elas se relacionam dentro de uma célula. Vocês precisam entender estratégias gerais de metabolismo e como elas se aplicam a vias específicas. Que estratégias gerais de metabolismo? Eu vou falar para vocês a seguir estratégias gerais de como o metabolismo se organiza. Vocês têm que entender também, e principalmente, como a atividade de vias metabólicas é controlada. Vocês precisam entender regulação de metabolismo. E regulação de metabolismo é o que eu mais vou cobrar de vocês na disciplina. Por que eu mais vou cobrar isso de vocês? Porque regulação de metabolismo é a lógica de como um organismo vivo responde a uma situação qualquer. É muito comum o estudante, na fase que vocês estão agora, colocar uma certa inteligência para a célula e achar que a célula sempre vai responder da maneira mais inteligente possível a uma situação metabólica qualquer. A verdade é que muitas vezes a célula responde de uma maneira inteligente porque a gente tem evolução para eliminar respostas não inteligentes. Mas a evolução não remove
a resposta burra que existe em situações patológicas, em situações em que você não tem uma pressão evolutiva para eliminar aquela resposta inadequada. Acho que o melhor exemplo disso é a diabetes. No diabético, você não tem insulina ou você não tem resposta à insulina. Vamos dizer que seja um organismo que não produz insulina. Porque você não tem insulina, você tem níveis altos de glicose na corrente sanguínea. Apesar disso, o fígado vai degradar proteínas de origem muscular, sintetizar glicose a partir dessas proteínas e jogar mais glicose na corrente sanguínea, piorando a hiperglicemia do diabético. Por que o fígado faz isso? Por que tem uma resposta tão burra do fígado na diabetes? A diabetes tipo 1, que é a falta de insulina, é muito rara na população. E a diabetes tipo 2 começou a aparecer mais recentemente, tanto em humanos quanto nos nossos pets, porque a gente tem excesso de comida levando à obesidade, que facilita ter resistência à insulina, e a gente tem uma facilidade de conseguir essa comida sem ter que fazer exercício e queimar calorias. Então é uma doença que está crescendo muito, mas que não foi selecionada pela evolução. E é por isso que a gente tem uma resposta extremamente burra das nossas células em situação de diabetes. Vocês precisam entender a lógica da regulação do metabolismo para prever como que as células vão responder numa determinada situação. As células não vão responder de maneira inteligente, necessariamente. E é por isso que vocês também precisam se controlar quando vocês fazem respostas a exercícios, porque em nenhum momento as suas células devem ter inteligência. Se a sua célula chegou a uma conclusão que ela precisa fazer alguma coisa para compensar alguma situação, a sua resposta está errada. Na verdade, você precisa responder com base em regulação do metabolismo, e a gente vai ver muitos exemplos de regulação de metabolismo. Bom, como que a gente vai poder ler mapas metabólicos e quais que são as regras gerais e estratégias gerais de metabolismo? Mapas metabólicos tipicamente vão ter setas. Se as setas estão numa direção só, essa reação é exergônica no sentido que a seta está apontando. Então, a transformação de ATP em ADP mais fosfato é exergônica, é favorável e tende a ser irreversível. Por outro lado, a transformação de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato está próxima do equilíbrio. ΔG é próximo de zero, então essa reação pode acontecer nos dois sentidos. É comum em mapas metabólicos a gente abreviar o nome das moléculas, ou não ter a molécula inteira, como fórmula química, abreviar e colocar entre parênteses o número de carbonos dessa molécula. Então, tanto glicose quanto frutose 6-fosfato tem 6 carbonos. Uma molécula que pode ser transformada na outra e a outra numa. Existem também setas bifurcadas em mapas metabólicos. O que essas setas bifurcadas significam? Elas significam reações de quebra ou reações de condensação. Então, a frutose 1,6-bisfosfato é aquele exemplo que eu dei para vocês, uma reação de quebra carbono-carbono, vira dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído fosfato. Tá? Então, você tem uma quebra carbono-carbono acontecendo aqui. Outro tipo de seta que vocês vão ver são duas setas. Não confundam uma seta bifurcada com duas setas. Aqui não é uma reação de quebra, aqui são dois caminhos metabólicos diferentes que o gliceraldeído 3-fosfato pode tomar. Ele pode virar dihidroxiacetona fosfato, também com 3 carbonos, ou pode virar 1,3-bisfosfoglicerato com 3 carbonos. Ou ele vai para cá, ou ele vai para cá. Não é uma reação de quebra ou condensação em que uma ponta de seta vira duas pontas de seta. Eu estou chamando bastante atenção aqui, parece bastante óbvio agora, mas isso aqui é um dos maiores fatores de erro de vocês quando vocês vão interpretar mapas metabólicos. Então, cuidado com isso. Alguns mapas metabólicos têm setas inteiras para reações anabólicas de síntese e setas pontilhadas para reações catabólicas de degradação. Isso é meio raro, não é necessário, até porque tem muitas reações que são tanto de síntese quanto de degradação. É comum se indicar reações que acontecem muito repetidamente, ou que reações que são comuns, por setas menores em cima da seta maior. Então, a fosforilação de ATP, a transferência de grupo fosfato, de fosfenol fosfato, para ADP, gerando ATP, está pequena aqui em cima da seta nessa reação,
catalisada pela piruvato quinase, de transformação de fosfenolpiruvato em piruvato. Outra coisa comum é colocar o nome da enzima embaixo da seta, indicando que ela está catalisando essa reação. Além do nome da enzima, às vezes vocês vão ver cofatores ou coenzimas necessárias entre parênteses, como a biotina, que é necessária para a piruvato carboxilase, e também vão ver reguladores alostéricos. Então aqui a acetil-CoA é um regulador alostérico positivo da piruvato carboxilase. Ela vai fazer essa reação ser facilitada. Na presença de acetil-CoA, a enzima piruvato carboxilase tem uma conformação alterada e facilita a reação de carboxilação de piruvato, inserção de um CO2, gerando acetil-CoA, ao mesmo tempo que degrada uma molécula de ATP a uma molécula de ADP mais fosfato. Para construir mapas metabólicos, vale colocar o nome das enzimas. Se vocês forem fazer os seus mapas metabólicos, definitivamente coloquem os reguladores alostéricos do lado das enzimas, porque regulação de metabolismo é muito baseada em regulação alostérica. Então, tá lá o regulador alostérico, vai ser importante para vocês entenderem regulação. Estratégias gerais de metabolismo. Como que metabolismo funciona? Uma característica geral de metabolismo é que a gente não sintetiza qualquer coisa a partir de qualquer coisa. Seria muito complicado em termos evolutivos um organismo se adaptar a um ambiente novo se ele tivesse que sintetizar todas as suas novas moléculas a partir de vias diretas de todas as moléculas novas nesse ambiente que ele acabou de chegar. Em vez disso, organismos vivos degradam todas as suas moléculas para poucas moléculas e sintetizam todas as suas moléculas a partir dessas poucas moléculas. A gente converge para poucas e diverge de poucas moléculas. Exemplos: fontes de energia. Praticamente só ATP, um pouco de GTP como fonte de energia. Outro exemplo, moléculas carreadoras de elétrons. Eu falei para vocês que reações de óxido-redução sempre envolvem NADH, NADPH ou FADH2. Sempre não, mas quase sempre dentro de metabolismo. Outras moléculas centralizadoras. Acetil-CoA, centralizadora como fonte de carbonos. Glutamato, a gente vai ver, é centralizador em metabolismo de aminoácidos, centralizador em metabolismo fonte de nitrogênio. Um exemplo claro disso é que todas essas moléculas diferentes podem virar acetil-CoA, uma molécula centralizadora em metabolismo de carbonos. Acetil-CoA pode virar CO2 no ciclo de Krebs, mas também pode virar todas essas moléculas diferentes. Então a gente converge para acetil-CoA e diverge de acetil-CoA. Isso é uma vantagem metabólica, você convergir e divergir. Isso simplifica processos anabólicos de síntese, porque você só precisa de certos tijolinhos para sintetizar moléculas novas, e permite uma velocidade, uma adaptação evolutiva muito mais facilitada. Bom, segunda estratégia geral de metabolismo. A gente converge e diverge, a primeira estratégia geral de metabolismo. Segunda estratégia de metabolismo é que vias metabólicas são irreversíveis. Você pode ter reações reversíveis no meio de uma via metabólica, mas a via como um todo vai ter pelo menos uma reação muito exergônica e irreversível que não permite que ela aconteça nos dois sentidos. Isso é necessário, porque se a gente estiver com tudo perto do equilíbrio, a gente nunca vai formar produto, você nunca vai conseguir direcionar essa via no sentido de formar produto. Por outro lado, se você tiver uma reação exergônica e essa reação for regulada, aquela reação pode ser ligada e desligada, levando à formação de produto ou não formação de produto. Você pode ter vias diferentes sintetizando coisas que são iguais, mas você nunca vai ter uma via inteira reversível. Exemplo, a via glicolítica degrada a glicose a 2 moléculas de piruvato, gera 2 moléculas de ATP e gera 2 NADs reduzidos. Existe a via inversa, a via neoglicogênica, que vai sintetizar a glicose a partir de 2 piruvatos. Mas as reações são diferentes. Usa 2 NADH, que vai oxidar a NAD+, nesses espaços ela é igual, mas usa 6 moléculas de ATP em vez de 2 moléculas de ATP. Ambas as vias são irreversíveis, elas acontecem nesse sentido de reação. Isso porque tem passos altamente exergônicos. Esses passos altamente exergônicos, com ΔG muito negativo, reações muito favoráveis,
vão direcionar as reações metabólicas no sentido que elas vão acontecer. E esse direcionamento vai fazer o metabolismo gerar produto, que é justamente o que o metabolismo faz. Isso também permite um controle independente de degradação e de síntese. Você vai ter reações que só vão acontecer na degradação ou só vão acontecer na síntese, de modo que você pode desligar a quebra da via glicolítica e ligar a síntese de glicose independentemente. Outra estratégia geral de metabolismo é que frequentemente a reação que é irreversível, que é muito direcionada, acontece como uma das primeiras reações da via metabólica. A gente chama isso de um passo de compromisso. Uma das primeiras reações daquela via metabólica vai ser uma reação irreversível com investimento energético, com uma liberação de energia livre, muito exergônica e também muito regulada. Isso faz com que a via metabólica, desde o começo, já possa ser regulada. Aquela reação vai ser a reação que vai se comprometer a metabolizar aquela molécula. Exemplos. Na via glicolítica, assunto da aula que vem, a primeira reação é bastante exergônica, é a formação de glicose 6-fosfato a partir de glicose, uma transferência de grupo fosfato, de uma molécula de ATP, para uma molécula de glicose, gerando ADP. A energia da ligação do fosfato na molécula de glicose é menor do que a energia do fosfato no ATP. Então, existe uma liberação de energia livre, um ΔG bastante negativo. A reação é irreversível, ela também é regulada, como a gente vai ver na aula que vem. Primeiro passo do metabolismo de ácidos graxos, primeiro passo do metabolismo de lipídios, é a formação de acetil-CoA. A acetil-CoA leva à degradação de uma molécula de ATP a uma molécula de AMP. Então, é um ATP que perdeu 2 fosfatos. Para esse AMP virar ATP de novo, primeiro o AMP precisa reagir com uma molécula de ATP e formar 2 moléculas de ADP. E essas 2 moléculas de ADP precisam então ser fosforiladas a ATP. Então, essa quebra de ATP a AMP, na verdade, equivale ao uso de 2 moléculas de ATP, porque você precisa fazer 2 moléculas de ADP para fazer essas moléculas de ATP de novo. Tá? Então, a quebra de energia aqui é bastante grande, o ΔG é bastante negativo, né? menos 10 mil calorias por mol para você ativar o ácido graxo e começar a degradar ácido graxo. Depois, a degradação desse ácido graxo vai gerar um monte de energia, mas por enquanto a gente está investindo energia nessa reação. Esse é um passo de compromisso para metabolizar esse ácido graxo. Esse passo de compromisso dá direcionamento, permite o controle da via logo no começo, então você não vai ter um acúmulo de intermediários antes de começar aquela via metabólica. E eu acho que está um pouco vago aqui para vocês, mas conforme a gente for vendo as vias metabólicas, a gente vai ver vários exemplos de passos de compromisso. Então fica com essa ideia na cabeça de que frequentemente uma primeira reação é direcionada e é regulada, isso chama passo de compromisso. Outra estratégia geral do metabolismo é ter compartimentalização. É você separar reações em locais diferentes da célula. Um exemplo é a via glicolítica, acontece no citosol, mas a transformação de piruvato em CO2 no ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria. Tem uma compartimentalização dessas reações diferentes. Outro exemplo, síntese de ácidos graxos é citosólica, degradação dentro da mitocôndria. A presença do ácido graxo dentro da mitocôndria versus fora vai determinar se você está aumentando o tamanho desse ácido graxo ou se você está degradando esse ácido graxo. Você pode controlar metabolismo simplesmente controlando o transporte desse ácido graxo para dentro ou para fora da mitocôndria. Separa a síntese de degradação. Isso é bastante interessante em termos de regulação de metabolismo. Outra vantagem de ter reações dentro de um compartimento dentro da célula, como na mitocôndria, por exemplo, é que a concentração local de intermediários vai ser maior. Você está colocando moléculas num espaço menor. Então, a concentração, mesmo com a mesma quantidade de moléculas, vai ser maior. Isso melhora as chances dessas moléculas encontrarem com enzimas e sofrerem as reações de catálise enzimática.
A gente viu então estratégias gerais de metabolismo. Eu falei para vocês que é muito importante vocês entenderem regulação de metabolismo, como que metabolismo é controlado. Como que ele é controlado? A gente vai ver cada via metabólica, mas existem várias estratégias gerais de controle de metabolismo. Uma delas é compartimentalização, eu acabei de falar. A outra delas é reações de compromisso, reações cedo na via metabólica, que são reguladas e que são direcionadas. Então, estratégias gerais de regulação de metabolismo envolvem compartimentalização e passos de compromisso. Outra característica que controla o metabolismo são características das enzimas que catalisam as reações que fazem parte do metabolismo. Essas enzimas podem ser diferentes em termos de afinidade por substratos, pode ter quantidades diferentes dessas enzimas, então a produção dessas enzimas também é regulada, e também a concentração de produtos pode determinar qual que vai ser a atividade catalítica. Enzimas diferentes podem ter afinidades diferentes, podem ter velocidade máxima enzimática diferentes em diferentes tecidos, isso também controla o metabolismo. A gente vai ver um exemplo na via glicolítica. E, finalmente, existe uma grande quantidade de regulação alostérica enzimática. A gente vai passar isso em todas as vias. Então, se você não entendeu a alosteria da primeira parte da disciplina, volta, porque a gente vai falar em regulação alostérica enzimática o tempo todo. Tá? Onde que acontece essa reação, essa regulação alostérica enzimática? Muito frequentemente nos passos de compromisso, nas primeiras reações exergônicas da via. Muito frequentemente, os reguladores alostéricos são moléculas centralizadoras de metabolismo, como ATP, ADP, NADH, acetil-CoA. A gente vai ver essas moléculas aparecer várias vezes. E também, frequentemente, produtos da própria via são moduladores alostéricos em diferentes passos. São conversas entre fins de vias metabólicas com o começo da via metabólica, por exemplo. Além da regulação alostérica enzimática, a gente também vai ver mais para frente na disciplina que algumas enzimas podem ter alterações da sua conformação causadas por modificações covalentes, por fosforilação, por exemplo, a adição de um grupo fosfato em determinados resíduos de aminoácido, mudando a estrutura dessa enzima e mudando a catálise por essa enzima. Isso é frequente em modulações por hormônios de metabolismo, então a gente vai ver isso mais para frente na disciplina. Bom, sabendo de tudo isso, vocês já sabem das regras gerais de como funciona o metabolismo, vocês já entendem a termodinâmica que vai permitir que essas reações aconteçam ou não, e vocês já sabem estratégias gerais de regulação de metabolismo, além das reações metabólicas desses mapas metabólicos todos. O que a gente vai começar a fazer a partir da aula que vem é destrinchar esses mapas metabólicos, começando aqui pelo meião do mapa metabólico, começando pela via glicolítica. Até lá, façam os exercícios dessa aula, entreguem os exercícios dessa aula e aproveitem a sessão de dúvidas para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau!